Olá pessoal, boa noite. O áudio tá ok. Estou esperando, aguardando aqui o professor Marcelo ingressar. E assim, nós estamos iniciando uma série de lives agora, né? Quem não me conhece, eu sou o Otávio, eu estou coordenando o jurídico do sindicato. E o professor Marcelo está se conectando já aqui na live. Doutor Otávio, está me ouvindo? Tô assim. Mas eu Tudo acho que a bem? minha. Tudo bem. Eu acho que está congelada a minha imagem, não é isso? Isso, não apareceu aqui ainda. Eu acho que eu vou então trocar de aparelho para poder a minha imagem aparecer, senão vai ficar congelado. Tá bom, Pode ser? pode ser. Ok. Então, assim, só para, enquanto o professor Marcelo se conecta novamente à live, nós teremos uma nova live no dia 20 de. 20 não, desculpa, 27 de julho, né? Hoje é dia 21, no dia 27 de julho, com a desembargadora Ivani Bramante. E já tem uma live também marcada no dia 11 de agosto com o desembargador também, Jorge Souto Maior, né? Então aí daí futuramente a gente vai estar divulgando essas lives e na próxima semana também haverá uma live, só que aí transmitida pelo Facebook, pela direção da entidade sindical. A live de hoje, ela vai estar. Eu vou adiantando, porque como tem 59 minutos, se eu não adiantar esse início, a gente acaba perdendo tempo na questão da palestra do professor Marcelo. Então, assim, hoje vai ser a nova regra da aposentadoria especial, né? E a questão da extinção do contrato de trabalho com a concessão da nova aposentadoria comum, tá? O professor Marcelo possui uma comunidade de direito do trabalho e previdenciário, que ele ministra aulas semanais e aulas inéditas que são fornecidas dentro desse curso dele. Então ele possui uma plataforma que aí há um grupo de estudo, né, para um minutinho só. Pronto. Vamos ver se ele ingressa. Pronto, doutor. Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Boa noite. Cá estamos. Problemas, tecnologia, essas tecnologias modernas sempre dá algum probleminha. Faz parte. Mas resolveu É. rápido. Eu estava adiantando aqui o tema e estava falando um pouco também da plataforma que o professor tem, né? Sim. Aí, se o senhor quiser apresentar um pouquinho mais a plataforma. Eu tenho uma comunidade, até está com bastante gente já, e eu vou fazer, de certa maneira, uma limitação, porque o objetivo é ter um grupo pequeno, ou médio no máximo, mas para dar uma atenção especial. Tem um grupo de WhatsApp, a gente discute muito, debate muita coisa jurídica, é muito interessante. Todos ensinam, todos aprendem, por assim dizer, são todos advogados militantes, atuantes, e tem uma plataforma com aulas semanais também, toda semana vai uma aula nova, alguns cursos também que eu faço, que eu gravo, e para os integrantes da comunidade eles têm acesso direto a esses cursos, né? E além disso também, para quem desejar, eu tenho no Instagram, @profmarcelosegal, quem desejar me seguir, eu também faço muitas aulas, assim, pequenas inserções, coisa muito curtinha, mas muito objetiva. Eu acho que as pessoas hoje não têm tempo para perder. As pessoas têm tempo para investir. Se for alguma coisa interessante que a pessoa possa ver efetivamente que traz um benefício para ela está disposta a se inteirar, a se aprofundar. Fora disso, não, eu acho que não. E é nesse sentido que eu procuro fazer as coisas mais objetivas possíveis, como hoje também nós vamos tratar, e já tratamos previamente dos assuntos. Vou me ater no assunto para poder também esclarecer as pessoas. Vai ser assim, espero, e vou lhe passar a palavra para poder ouvir
e ser perguntado, mas que circule a informação fidedigna, de qualidade, para que as pessoas possam transformar as suas vidas a partir do conhecimento, sabendo exatamente do que tem direito, o que não tem, as regras novas. Então, me parece que isso que é muito importante. A lei tem que ser bem compreendida para ser bem cumprida. Exato, professor. Aqui o público nosso são a categoria da Fundação Casa de São Paulo, né? E aí o pessoal sempre nos questiona muito com relação à questão da aposentadoria especial. Então, historicamente, eles já vinham ganhando na Justiça Federal a questão do direito, e agora com essa questão da reforma, há sempre o questionamento da questão da aposentadoria especial, como funciona e como que poderia ser, né, essa nova regra, se a categoria está inclusa ou não. Entendi. Eu primeiro, acho que esses profissionais são muito valorosos, então realmente o meu reconhecimento a todos esses profissionais, o valor e a importância do trabalho dessas pessoas na reeducação de jovens. E eu posso falar sobre a aposentadoria de maneira genérica, na verdade, né? A aposentadoria especial, ela não vale para uma determinada categoria, para todo trabalhador brasileiro, e aí cada qual também pode aí verificar e se inteirar sobre a sua situação, se é o caso ou não. Então, a aposentadoria especial ela é concedida para os trabalhadores que atuam em condições prejudiciais à saúde. Ou seja, há algum agente nocivo à saúde, vai erodindo a saúde desses segurados e provavelmente vai se transformar no futuro em alguma patologia. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de iniciar, que eu acho fundamental, é que a reforma previdenciária, a emenda constitucional número 103 de 2019, ela retirou a periculosidade. Eu falei e repito, de novo, retirou, para quem quiser conferir, é o artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, em que pese a Lei 8.213 fazer menção também à atividade de risco acentuado de morte, a Constituição Federal, que tem um patamar, um status superior, não fez menção a isso. Então a reforma excluiu, mas houve uma espécie de um acordo político para ela retornar em breve. E eu já adianto, para quem quiser anotar e acompanhar, o projeto de lei complementar 245 de 2019, no seu artigo 3º, ela retorna com a exposição a risco à integridade física como fator possível de aposentadoria especial. Então, me parece que se esse acordo for cumprido pelo governo, em breve, ele está tramitando, tem toda uma burocracia que é inerente a esse tipo de projeto, mas em breve, quero crer, que haja o retorno disso. Qual que é o É verdade que judicialmente PLC 245/2019. E especialmente, para quem não quiser ler todo o PLC, é o artigo 3º que interessa. Bem, então hoje, independentemente das ações na justiça, porque na verdade antes da reforma muita gente conseguia, o caso típico era o vigilante, atividade perigosa por natureza, recebe inclusive adicional de periculosidade, artigo 193 da CLT, e tipicamente eram profissionais que conseguiam aposentadoria especial. Acredito eu que isso vai retornar em breve. Mas por hora, pela Constituição Federal, repito, então são atividades prejudiciais à saúde. Para o INSS, nós temos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos. Então, vou dar exemplos. Físicos, ruídos, vibrações, calor, pressão anormal. Químico, névoa, neblina, poeira, fumaça, entre outros. E biológico, bactérias, fungos, parasitas, bacilos, entre outros. Então, normalmente, esses profissionais recebem adicional de insalubridade. E aí o adicional de insalubridade é pago de acordo com a potencialidade do agente agressor. Pela CLT, a insalubridade tem graus. Graus mínimo, médio e máximo. E seus respectivos adicionais, 10% mínimo, 20% médio, 40% máximo. A base de cálculo pela CLT é o salário mínimo. Artigo 192 da CLT. Tá? Esse artigo foi até declarado inconstitucional pelo STF. Essa é uma coisa muito técnica, eu vou falar mais por questão de fidelidade.
mas ele usou uma técnica de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. É uma coisa meio maluca. Assim, é inconstitucional, mas até que haja uma lei dispondo de uma maneira diferente, continua usando isso aí mesmo. E é o que se tem hoje, é utilizando sobre o salário mínimo mesmo. Uma coisa interessante é que nem todo agente insalubre vai gerar necessariamente aposentadoria especial. Então, eu posso ter alguém que trabalha em condição insalubre, que receba, inclusive, adicional de insalubridade, mas não tenha direito à aposentadoria especial. E faço menção ao artigo 58 da Lei 8.213, que diz que a relação dos agentes que são considerados insalubres para fins de aposentadoria especial serão definidas pelo governo e, de fato, você tem um rol. Então, é só para dizer e tirar esse mito de que receber insalubridade é sinônimo de aposentadoria especial. Não é exatamente isso. E duas súmulas também. E aí, Otávio, eu queria saber se a dinâmica, se está bom, se eu estou falando muito rápido, ou estou falando muito devagar, e se está compreensível para as pessoas. Acima de tudo, eu preciso que os meus ouvintes entendam o que eu estou falando e temos que falar a mesma linguagem. Sim, pessoal, senão... acho que consegue compreender, sim. Eu estou acompanhando. O pessoal está conseguindo acompanhar? Tá bom, podem sinalizar aí, por favor. O objetivo é servi-los. Eu acho que eu e o doutor Otávio estamos, nesse sentido, imbuídos desse espírito. Então, duas súmulas da Turma Nacional de Uniformização, a TNU. Ela é muito importante porque ela regula e uniformiza o entendimento dos juizados especiais federais, que é o local típico para esse tipo de demanda previdenciária. Então, primeiro, a súmula 71 da TNU, dizendo que o pedreiro que tem contato com cimento não tem a garantia de condição especial para fins de aposentadoria. Então, porque muitos foram à justiça querendo aposentadoria especial porque ficavam manipulando com cimento. Então, a TNU entendeu que não. Essa manipulação por si só não gera aposentadoria especial. Mas o profissional que está lá na indústria química, manipulando os produtos químicos para a feitura do cimento, esse sim tem direito à aposentadoria especial. E a súmula 9 do TNU, no caso de ruído, ninguém pode ser submetido a ruído constante acima de 85 decibéis. Acima desse patamar já é considerado insalubre. Aí pode ser mínimo, médio ou máximo, dependendo do decibelímetro, da medição disso aí. Nesse caso, tem que fornecer EPI, se ultrapassa 85 decibéis. Então, é protetor auricular. Tem uns que são aquele concha, muito comum ver em aeroporto, e tem um que você coloca no canal auditivo, ele infla. Então, pode ser até que isso reduza o ruído a condições ambientais normais e, portanto, exclua o direito ao adicional de insalubridade. Mas, ainda assim, esses trabalhadores têm direito à aposentadoria especial. Súmula 9 da TNU. E por quê? Qual o motivo, se você não está tendo um agente agressor, que é o ruído? Mas é porque o ruído causa microlesões ósseas. E são essas microlesões, ao longo do tempo, vão acabar gerando uma patologia e um problema para o segurado. E, portanto, é garantido a eles. Tempo para aposentadoria especial. Eu acho que todos estão me ouvindo aqui, especialmente da Fundação Casa, conhecem 15, 20 ou 25 anos, dependendo da concentração do agente nocivo. Então, isso é tradicional e bastante conhecido. Não há discriminação entre homens e mulheres, mas agora é uma novidade a idade mínima. Mas reparem, os senhores, a idade mínima é para quem entrou no mercado de trabalho depois da emenda constitucional número 103. Quem já estava no mercado de trabalho pega uma regra de transição. Não é a regra anterior, não é verdade, isso é mentira, mas é uma regra considerada transitória. Para alguns dizem até que é provisória, mas não chega a pegar todas essas condições. Então, lembrando isso, e também é possível, inclusive, fazer a aposentadoria por pontuação. Então, e até muito interessante, hein? O INSS agora faz as simulações possíveis da tua aposentadoria com todas as regras. São 5 regras entre transitórias e provisórias. Mas a regra nova, artigo 19, parágrafo 1º, você tem que conjugar idade e tempo de atividade nesse risco. Então, qual é a relação? Para a atividade que se aposenta com 15 anos, tem que ter pelo menos 55 anos de idade. Para a atividade com 20 anos de aposentadoria especial, no mínimo 58 anos de idade.
e para atividade com 25 anos, no mínimo 60 anos de idade. Para o processamento da aposentadoria especial, o órgão previdenciário exige o chamado PPP, é uma sigla, Perfil Proficiográfico Previdenciário. É o moderno, na verdade, o Dr. Otávio é jovem, eu acho que os ouvintes também são jovens, mas antigamente tinha outras nomenclaturas, siglas, SB40, isso é antigo, muito antigo. Depois DSS 8030, e atualmente é o PPP, que é um documento que é baseado no LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, que tem todos os registros ambientais, a monitoração biológica do local de trabalho, e que o INSS vai exigir para processar a aposentadoria especial. Uma curiosidade é que o segurado individual, portanto, ele não é empregado com carteira assinada, digamos um autônomo, um transportador de carga, de combustíveis, por exemplo. Então, nesse caso, a súmula 62 da TNU garante que esse indivíduo, apesar de não ter patrão, não ter empregador, ele tem direito à aposentadoria especial. E, nesse caso, ele próprio deverá contratar um profissional ou uma empresa de segurança para a confecção, para a elaboração do LTCAT e do PPP para ele. Então, ele contrata um profissional que vai fazer esse documento para ele mesmo, já que ele não tem patrão. Se tivesse empregador, era só solicitar ao empregador. Valor da aposentadoria especial. Houve uma mudança significativa. Os autores dizem que essa foi a maior mudança, e é de fato. Ela segue a modelagem mental das demais aposentadorias. Então, ela agora repito, para quem entrou no mercado, 60% do salário de contribuição, mais 2% a cada ano que ultrapassar o mínimo de contribuição, sendo que não pode ser inferior ao salário mínimo, já que esse benefício substitui o rendimento do trabalho. Todo benefício previdenciário que substituir o rendimento do trabalho não poderá ser inferior a um salário mínimo. E se ele não substituir, naturalmente pode ser menor. Uma coisa muito interessante é o período básico de cálculo, ou seja, eu vou calcular esse 60% mais 2% por ano que ultrapassar, com base em quê? Essa foi uma outra alteração, e aí já está valendo para todos, inclusive para quem já estava no mercado de trabalho, que é o chamado PBC, Período Básico de Cálculo. Está no artigo 26 da Emenda Constitucional número 103. Para essa aposentadoria, vai se tomar todo o período contributivo do segurado, 100% do período, contados de julho de 94 em diante. Ou posterior, se ele entrou no mercado de trabalho posteriormente. Mas é todo o período contributivo, que antes da reforma era 80% das maiores contribuições mensais. Eu pegava todo esse período, desprezava as 20% menores contribuições mensais, as 80% maiores eram a base de cálculo para a incidência do percentual. Agora pega todo o período. Então a tendência dessa aposentadoria é diminuir, é reduzir. Porque pegando 100%, o indivíduo vai pegar o que ele receber no começo da carreira dele, que ele aceita qualquer salário, que ele quer mostrar que tem capacidade, que tem competência, que tem valor e que pode se desenvolver. Bem, o aposentado especial, e aí uma coisa interessante que eu vou invocar, inclusive, aquele tema recente de julgamento do STF, o tema 709, o que não é propriamente uma novidade. Se o indivíduo se aposentar de forma especial, ele não pode continuar naquela atividade. O pagamento da aposentadoria especial é para libertar esse cidadão, tirar esse cidadão daquela condição nociva que provavelmente gerou ou gerará algum tipo de sequela naquele cidadão. Paga-se para ele sair daquela situação. Então, o aposentado especial que continua trabalhando na mesma empresa, no mesmo local que eu digo, né, exposto ao mesmo agente nocivo, ele tem o benefício pelo STF cessado. Eu acho até que seria o caso de suspensão. Mas essa é uma discussão que não é muito prática. O fato é que se ele se aposentar e continuar no mesmo local, ele não recebe a aposentadoria especial. Se ele for trabalhar numa outra atividade comum, não tem problema algum. E ele pode trabalhar na mesma empresa, mas ser transferido para outro setor, por exemplo, que não tenha agente agressor à sua saúde.
Então, isso já estava na lei, artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, não é nenhuma novidade, já estava lá, mas esse artigo teve a constitucionalidade questionada e chegou a ser tema com repercussão geral pelo STF, julgado recentemente, chamou muito atenção, todo mundo na comunidade jurídica falou muito a respeito disso, e o STF ratificou, confirmou a constitucionalidade. Ou seja, a pessoa não pode continuar naquele mesmo local, ou até pode, mas não recebe a aposentadoria especial. Então, doutor Otávio, são as considerações iniciais aqui que eu tenho para fazer, para que a gente possa desenvolver, e tem outros temas também que eu estou à disposição. Com relação à questão do direito adquirido, né? Aquele que já tinha completado os 25 anos antes da reforma, ele pega na regra nova? Como que fica essa questão? Não pega. Não pega. Foi assegurado, como não poderia deixar de ser, a Constituição Federal garante o direito adquirido. Agora, o que é direito adquirido? Direito adquirido é aquele cujo exercício depende apenas de manifestação do seu titular. Ou seja, eu já cumpri todos os requisitos. Só não me aposentei porque eu não quis. Eu não fui lá requerer, mas se fosse requerer, a qualquer momento eu teria concedido. E isso sim é direito adquirido. Você já completou, já implementou todas as condições. Só depende da sua manifestação de vontade. Se esse é o caso de um dos nossos ouvintes, essas regras novas não o alcançam. Não é possível alcançar. Na verdade, pega a regra do cálculo. A regra do cálculo, sim. Mas a regra da questão de ter idade mínima, ele não vai ter esse tipo de problema. Não, pois é, não vai ter esse tipo de problema. Então, esse tem direito adquirido. A própria emenda constitucional fez a ressalva, e eu acho que nem poderia ser diferente. Senão, teria uma emenda constitucional inconstitucional. Ela estaria ferindo um outro artigo da Constituição, e sempre se prestigiou tradicionalmente o direito adquirido. Então, essa pessoa pode aguardar o tempo que for, pode requerer e terá o seu benefício, se for o caso, deferido com base nas regras anteriores. E esse, de fato, tem direito adquirido. Agora, se faltava algum tempo para completar, ainda que pequeno, essa pessoa não tem direito adquirido, tecnicamente. Mas ela não depende apenas da sua vontade. Né? Exatamente. Isso mesmo. E aí é muito pessoal, muito particular, porque cada um tem a sua própria história, a sua idade, o seu tempo. Então é difícil falar qual é a situação e o resultado para cada pessoa. Então eu acho que é importante, primeiro, essas pessoas procurarem o seu sindicato, que tem uma assistência jurídica que poderá informar. Acho que é importantíssima a figura do advogado para dar essa informação. O próprio órgão previdenciário jamais se negou a prestar essas informações. Então, assim, ter uma assessoria até mesmo para decidir melhor a respeito do seu caso. Existem situações até que vale mais a pena até utilizar esse tempo, transformar em tempo comum para poder se aposentar de forma normal. Depende de cada situação. Não dá para dizer que é uma fórmula ideal e certa para todas as pessoas. Com certeza. Tem até a questão do período de ingresso no cargo público para conseguir a questão da aposentadoria, a regra de transição. Aí cada um tem o seu critério, né? Aí, uma coisa que é bem incidente nos pedidos previdenciários de aposentadoria especial na fundação é com relação à questão do risco biológico, né? Então, eu acompanho há bastante tempo a questão das sentenças jurídicas pertinentes, da jurisprudência pertinente ao trabalhador da Fundação Casa com relação à aposentadoria especial, e sempre foi em cima do risco biológico. Então, as perícias sempre indicaram isso por conta das enfermidades que os adolescentes possuem no dia a dia e acaba sempre transmitindo para os servidores por conta da questão do contato diário físico com esses adolescentes. Com relação a este tema, houve alguma alteração com relação à solicitação da aposentadoria especial? Como ficamos nessa nova reforma? Eu tô falando algumas alterações e eu listei algumas outras também que vieram da reforma. Então, talvez fosse pertinente a respeito disso. Uma coisa interessante que já existe, mas agora está inclusive regrado, é a contagem recíproca. É possível que algumas dessas pessoas tenham tido um período em outro regime. Então, nós temos basicamente dois regimes, o RGPS e o RPPS, o regime geral e o regime próprio de previdência social.
Então, se a pessoa não tem tempo suficiente para se aposentar em um desses regimes, mas, ou passou no concurso público, ou de um concurso público foi para iniciativa privada, ele poderá levar consigo e averbar, é o termo correto, averbar esse tempo junto ao outro regime para fins, não só de aposentadoria, como para outros benefícios previdenciários. A contagem recíproca, ela continua, tá, agora no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal. Tem uma situação que está assim, causando muita estranheza, e assim, são duas situações. E uma até acho que nós conversamos, eu acho que traz especial angústia para as pessoas. Eu vou deixar até para falar em segundo lugar. A primeira é a declaração de nulidade de aposentadoria já concedida sem que houvesse o recolhimento. Havia no passado muito essa situação de não ter um tempo ser computado sem ter fonte de custeio. Quer dizer, ele era computado sem que a pessoa tivesse feito o recolhimento. Então, esse artigo 25, parágrafo 3º da emenda constitucional declara nula essa aposentadoria, que já tenha sido concedida, a pessoa está recebendo. Então, isso aqui foi uma saraivada de artigos jurídicos e as pessoas criticando demais, dizendo que feria direito adquirido. Você poderia fazer isso para o futuro, para quem ainda não teve o recolhimento. Porque tem até aquela regra da contrapartida, você tem que ter fonte de custeio para fazer um pagamento. Todo aposentado e pensionista recebe um 13º benefício, mas por que recebe? Porque na sua vida funcional recolheu sobre o 13º salário, teve contribuição previdenciária. Então tem fonte de custeio, tem lastro para poder fazer o pagamento. Mas houve uma época, no serviço público era muito comum, converter licença-prêmio em tempo para aposentadoria, férias não aproveitadas, e muitas dessas hipóteses não havia o recolhimento efetivo. Então isso está sendo proibido doravante, e esse artigo traz essa situação intrigante, que é de declarar nula as aposentadorias já concedidas. Eu realmente não sei como é que o órgão previdenciário está se comportando, porque seria quase que mandar uma carta para o segurado informando que no mês seguinte cessou a aposentadoria dele porque não houve fonte de custeio de parte do período. Claro que nesse caso eu acho que eles dão a opção até da pessoa fazer o recolhimento e não perder a sua aposentadoria, porque isso pode ser um drama para várias pessoas, até pessoas com mais idade, esse tipo de coisa. E o segundo, que está trazendo muito rebuliço também, é o 37, parágrafo 14, que apesar do 37 falar da administração pública, eu até leio, aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de, aí fala, cargo, emprego ou função pública, e aí eu acho que os integrantes do sindicato se encaixam nisso, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Vamos lembrar, tradicionalmente se entendia que a aposentadoria não rompia o contrato de trabalho. Estou falando da aposentadoria comum. A aposentadoria por invalidez, que continua existindo, só que o nome agora é novo, é benefício por incapacidade permanente, é o novo nome da antiga aposentadoria por invalidez, continua existindo e ela suspende o contrato, apenas suspende. As demais aposentadorias sempre se entendeu que não tinha nenhuma relação com o contrato, porque uma coisa é a relação do segurado, do empregado com o empregador, outra coisa é a sua relação com a previdência. São relações distintas que não se confundem e não se compensam. Então, tem muita situação hoje, o doutor deve conhecer, pessoas aposentadas que continuam a trabalhar, não tem problema nenhum. É até interessante que em relação ao salário da ativa, ele tem contribuição previdenciária. E os aposentados se revoltam com isso, porque ele fala assim, poxa, mas eu estou descontando INSS, vai servir para quê? Para mim não serve para nada. De fato, não serve para nada, mesmo que ele não vai viver tanto tempo para se aposentar de novo. Mas ainda que vivesse, tivesse longevidade, não ia conseguir se aposentar, porque você não pode ter duas aposentadorias pelo mesmo regime. Não é possível. Então você paga para manter o sistema que vai te reembolsar e te pagar também a aposentadoria. É o princípio que eles chamam de solidariedade ou universalidade. Mas esse caso aqui, então, quer dizer, sempre se entendeu, e ultimamente, que eram relações independentes. Com esse artigo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão começando a romper os contratos dos seus empregados. Repare, concedido com a utilização
Se a pessoa teve aposentadoria antes da reforma, não é alcançada pela novidade. A dúvida que se tem agora é assim, se eu requeri antes, mas só me foi concedida depois, como ela retroage, então tem gente que está entendendo que vale o momento que você manifestou o desejo de se aposentar e não quando efetivamente o órgão previdenciário te deferiu, porque tem um trâmite burocrático no meio desse caminho. Mas para quem requereu depois, por esse artigo aqui no Rio já estão fazendo isso, estão declarando extintos os contratos dessas pessoas. É um problema sério. Eu também não vejo assim, como é que a pessoa vai falar, eu vou na justiça contra isso, mas está na Constituição Federal, quero lembrar. É uma emenda constitucional. Então, poderia até falar de discriminação, porque isso não acontece na iniciativa privada de maneira geral. Mas agora até mesmo empresas públicas e sociedades de economia mista, eu estou falando da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outras, muitas outras, estão se valendo desse artigo e nem poderiam deixar de se valer, porque está na lei, eles têm que cumprir. E isso tem sido assim, uma coisa nova, dramática, a meu ver, para muitas pessoas. Mas mesmo, vamos colocar, mesmo para aquele que tem o direito adquirido, aquele que em outubro de 2019 poderia ter requerido a aposentadoria dele com a contribuição de todo o período anterior, se ele hoje requer, fazendo uso do período de tempo até outubro de 2019, não aproveitando o tempo posterior, mesmo que seja feito hoje, ainda cabe esse desligamento? Doutor Otávio, é uma tese. Poderia-se edificar uma tese no sentido de que essa pessoa não seria alcançada. Se é isso, e é uma tese que eu acho até que tem fundamento. Só não posso garantir que ela vai ter vitória na justiça. Porque tem aquele brocardo do STJ, né? Tempus regit actum. Então a aposentadoria é regrada pela lei no momento do requerimento, em que pese a pessoa ter direito adquirido. Mas, assim, essas regras aí, que não são regras relativas à aposentadoria em si, mas sim ao efeito, ao impacto junto ao seu empregador, né? Então, essa é uma situação nova, bastante curiosa e problemática, e atacaria, repito, quem já se aposentou e está trabalhando não é alcançada por ela absolutamente. Mas as outras pessoas, eu não sei se já chegou, doutor, algum tipo de reclamação a respeito disso, ou alguma atitude que se tenha tomado em relação a isso. Mas é uma coisa nova. E como que está se portando o Estado aí na rescisão desses trabalhadores, né? Como que, porque olha, as pessoas, eu acho que as pessoas estão tão perdidas aqui no Rio, que nos casos em que aconteceu, a notícia era que tinham demitido por justa causa. Aí imagina, dispensa por justa causa pressupõe a prática de uma falta grave. Que falta grave o empregado cometeu requerendo o direito constitucional de aposentadoria? Eu acho que, assim, acho que ninguém sabe encaixar direito, quer dizer, tem a norma, mas também não foi explicado como fazer, talvez até informar a esse empregado. Eu quero lembrar, a pessoa que se aposenta, ela pode, inclusive, se arrepender. A aposentadoria, uma vez concedida, ela é irreversível e irrenunciável. Tanto assim que aquelas teses da desaposentação e da reaposentação não foram aceitas pelo STF. As teses não valeram, né? O STF não aceitou. Mas se você ainda não recebeu o primeiro benefício, se você não sacou as cotas do PIS, ou se você não sacou não sacou o FGTS, ainda é possível a pessoa reconsiderar, retratar-se, né? É uma possibilidade que está até na lei. Depois já recebeu o primeiro benefício, ou sacar fundo de garantia, ou sacar a cota do PIS, aí não tem mais como. E uma coisa interessante também, doutor Otávio, é uma coisa nova que pouca gente sabe. E está tendo um problema muito sério nessa situação das medidas emergenciais para enfrentamento da pandemia, a Lei 14.020 de 2020, ela traz como possibilidades a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e do salário proporcionalmente, para que o empregador, o empresário possa ter algum tempo para respirar e para fazer os negócios, poder ter de novo lucro, né, valores para poder pagar. Isso pode ser feito por no máximo 120 dias, essas medidas. Então o que acontece é o seguinte, agora, de acordo com o artigo 195, parágrafo 14,
Vamos imaginar que uma pessoa ganhe R$ 2.000 mensais. Estou trazendo uma hipótese. Aí o empregador resolve fazer a redução da jornada e do salário na ordem de 50%. Pela lei é possível fazer 25%, 50% ou 70%. Mas imaginemos para o nosso caso 50%. Então ele vai receber do empregador R$ 1.000, cumprindo metade da sua carga horária, e receberá um benefício emergencial do governo, que não é dos outros R$ 1.000, é um pouco menos. Ele terá uma discreta perda. Mas repare, o recolhimento previdenciário a empresa fará pelo valor que está pagando. No caso, vai fazer o recolhimento sobre R$ 1.000. Só sobre R$ 1.000. Só que R$ 1.000 é menor que o salário mínimo. O salário mínimo é R$ 1.045. Então, agora, esse recolhimento não vai servir para o empregado como prazo para carência, para aposentadoria e para nenhum benefício previdenciário. Uma coisa terrível, mas está na lei. É até ilógico. Mas podem ver no artigo 195, parágrafo 14. Aí fala assim, poxa, mas eu paguei, não vai servir para nada? O que fazer então? A lei dá algumas opções. Uma delas é o próprio segurado fazer o recolhimento da diferença para que aquele período seja computado. E isso é até mais dramático para quem está às vésperas da aposentadoria, por exemplo, ou está às vésperas de ter o prazo mínimo de carência para algum benefício. Por exemplo, o antigo auxílio-doença, agora então tantas pessoas com Covid-19, e são 12 contribuições mensais. A carência para o antigo auxílio-doença, hoje chamado benefício por incapacidade temporária. Então, uma hipótese, uma possibilidade, dou essa dica, é o próprio segurado fazer o recolhimento da diferença, ou seja, a diferença é de R$ 45. Ele faz o recolhimento em DARF, código 1872, é o ato declaratório da CODAC, da Coordenadoria de Arrecadação, número 5 de 2020, ele mesmo preenche um DARF com o código 1872, complemento de contribuição previdenciária, e faz o recolhimento sobre a diferença, ou seja, sobre os R$ 45, que pode parecer pouco, mas é crucial na contagem daquele tempo ou não, para a aposentadoria e para os demais fins. Mas complicado algumas coisas que a gente tem que é muita informação, né? Doutor Otávio, se tiver perguntas aí do público, eu não acompanho, porque assim, essas coisas passam muito ligeiro, eu fico muito concentrado na fala, mas se tiver alguma pergunta também, eu me disponho a responder do que eu souber, naturalmente, né? A questão do desligamento, uma das perguntas aqui, com multa, se caísse na tua vara do trabalho lá, que tomou uma justa causa. E aí o trabalhador pedindo a multa rescisória e as verbas rescisórias, né? E demais verbas pertinentes à rescisão do contrato de trabalho. Qual seria o entendimento? Não tem menor... eu acho que nenhum juiz na face terrestre vai poder amparar uma justa causa, porque, novamente, a justa causa pressupõe a prática de uma falta grave. As faltas graves estão concentradas no artigo da CLT 482. E aí eu pergunto, o que ele fez de mal? O que ele fez de errado? Eu vou dar oportunidade. Ter requerido aposentadoria, isso obviamente não é falta grave. Mas é porque acho que as pessoas estão um pouco perdidas também em relação a isso. Aí preferem fazer isso, porque na justa causa não se paga nada. Isso vai ser judicializado. Aí o juiz vai determinar que se paga. Então, o juiz mandou. Eu e todos os juízes, nós somos uma desculpa universal, por assim dizer. Né? Então, foi o juiz que mandou. Então, o juiz que mandou e a pessoa paga e ninguém fica questionando. Agora, a situação é que tem que evitar esse tipo de coisa, porque olha só o problema para a pessoa, o tempo que ela vai demorar, a angústia que ela sofre, injustamente, né? Então, obviamente que não é dispensa por justa causa. Claro que não. Claro que não. Então, mas mesmo que seja uma dispensa feita sem justa causa e não paga as verbas trabalhistas, as verbas rescisórias, né, no caso, caberia o ingresso do trabalhador. Caberia porque, na verdade, mesmo que se considere, e de fato está lá o artigo, e ninguém pode negar nem desconsiderar, e até o agente público que não se amoldar a lei e não fizer isso, ele pode ser responsabilizado depois, mas os proporcionais de 13º, de férias, o saldo salarial, inegavelmente é devido. A gente pode discutir a natureza da extinção, que seria agora a aposentadoria, e aí um questionamento sobre a questão da indenização de 40%. Eu estou falando, não estou dizendo assim que
Eu estou falando que há uma possibilidade, uma tese. A gente tem que verificar qual é a natureza, o motivo da ruptura. Então, não foi a morte do empregado, não foi vontade do empregador, não foi vontade do empregado, foi uma determinação da lei por conta da aposentadoria. Ou seja, a aposentadoria rompendo o contrato de trabalho. Então, alguns direitos proporcionais, não tenho dúvida alguma, que são devidos, e nós podemos discutir, mas é um debate jurídico se é devido ao aviso prévio, acredito até que não, e a indenização de 40% sobre o fundo de garantia, que também poderia ser debatido. Mas justa causa me parece nem pensar, né? Não tem sentido. Sim. Algumas coisas... Eu falei bastante, né? Alguns questionamentos com relação a essa Vamos questão lá. da multa do 40% do FGTS. Tem alguns comentários com relação à questão que a reforma... Doutor, vamos lembrar, pela medida... Ela foi muito prejudicial. Na verdade, o objetivo da reforma, independentemente, assim, foi prejudicial, mas o objetivo foi tornar mais difícil a concessão dos benefícios previdenciários de maneira geral, mas em particular das aposentadorias. Esse foi o objetivo da criação. E conseguiu. Hoje é mais difícil você se aposentar, você tem regras agora que conjugam idade e tempo de contribuição, e os valores também são menores, tanto que no futuro não vai ter mais fator previdenciário, porque não precisa ter. Já vai ser tão baixo que não vai precisar ter fator previdenciário. Ainda tem na regra de transição e nas regras provisórias, mas no futuro, na próxima geração de trabalhadores, não haverá essa necessidade. Então, ficou mais difícil, claro, mas isso foi declarado porque o governo, aí se corretamente ou não, eu não sei, essas questões políticas eu não tenho muita intimidade, dizer que o rombo da Previdência, esse déficit entre a arrecadação que se paga é muito grande, e a lei determina que, nesse caso, é a União que tem que entrar, fazer o aporte para essa diferença, e que se isso continuasse como estava, segundo se fala, daqui a algum tempo não teria condição de fazer esse pagamento da diferença. Então, optou-se por essa emenda constitucional que tornou mais difícil a aposentadoria, isso eu não tenho dúvida alguma. E aí quem já estava no mercado de trabalho pega uma regra, que às vezes tem que pagar pedágio, às vezes pode conjugar pontos, né? A regra de pontuação, soma a sua idade com o tempo de contribuição, hoje tem que dar aquela regra 87-97, 87 mulher, 97 homem. São regras até complexas, não são simples. Mas o trabalhador vê a aposentadoria mais longe do que outrora. Mas aí, então, só dando uma recapitulada, porque está tendo algumas perguntas aqui que já houve respostas, né? Mas se o trabalhador pediu aposentadoria antes do período da reforma, né? Então, antes da reforma, ele requer aposentadoria. A aposentadoria só vem a ser emitida pelo INSS agora. Nesse caso, qual é o entendimento, professor, com relação à questão da rescisão que está estabelecido no artigo 37, parágrafo 14? Porque o 37 fala aposentadoria concedida. Aí, para alguns, vai falar assim, olha, não importa quando você requereu, foi concedida agora, nesse momento hoje. Outras pessoas vão dizer, e está correto também, uma vez concedida e você ingressando nos prazos legais, ela retroage, tanto que se paga retroativo. No primeiro pagamento se paga retroativo, porque você não... É uma lenda você sair aposentado quando você chega lá. Tem um procedimento, um trâmite, vai verificar o CNIS para ver se tem aquilo. Muitas vezes tem que fazer alguma retificação. São verificações que têm que ser feitas. Isso pode demorar algum tempo. Então, essa tese de que, na verdade, é no momento em que você faz o requerimento que será o momento, o balizamento da concessão, ainda que posterior, me parece uma tese bastante razoável. Até porque... hoje, pelo menos para o INSS, quando você liga o numeral 135, por exemplo, a pessoa está doente, vai fazer uma perícia. Não estamos fazendo perícia agora por causa da pandemia, mas na época que estava sendo feita. Quando a pessoa ligava o numeral 135, ali era considerado requerimento. Mesmo que demorasse a fazer a perícia, e essa demora, o segurado não tem culpa, não tem responsabilidade, mas sendo detectada a doença, então retroagia, tem a resolução do INSS, retroage a data do requerimento, que é considerada a data que a pessoa ligou para o 135, que é o número nacional do INSS. Então, com essa mesma modelagem de pensamento, eu acho que poderia se construir que as pessoas que requereram antes, reparem, ela não sabia dessa regra, ela não tinha essa expectativa. Se ela soubesse dessa regra, talvez não requeresse a sua aposentadoria.
Então, na verdade, ela não pode, a meu ver, ser surpreendida e negativamente com essa modificação, com essa alteração. Então, eu acho que essa tese tem alta chance de ter sucesso. Eu não posso garantir, especialmente o Poder Judiciário, que é quase uma loteria, né? Na vara tal ele ganha, na vara X já não ganha, no outro, no tribunal também. Cada um acaba pensando de uma maneira diferente e, de certa maneira, todos estão certos, porque cada um tem a sua própria fundamentação jurídica, seu pensamento, sua visão humanística e jurídica. Tem um trabalhador perguntando aqui que, no caso, se ele ingressar com ação de insalubridade, ele ingressou com ação de insalubridade, ganhou 40% do grau máximo, né? Então, no caso da insalubridade, sim. E ele quer saber se isso lhe dá o direito à questão da aposentadoria especial. Tem que verificar, como eu falei, não é um sinônimo ter insalubridade, não é igual a ter direito à aposentadoria especial. Por isso que eu mencionei o artigo 58 da Lei 8.213, que o Poder Executivo tem um rol de atividades, tem a relação de atividades cujos agentes associados ou não, agentes nocivos, são considerados insalubres para fins de aposentadoria especial. Então ele vai ter que verificar, talvez até com a assessoria de um profissional, para ver se ele está enquadrado nisso, para fins de poder fazer requerer a sua aposentadoria especial. Mas, novamente, para o requerimento, tem que apresentar o PPP. Eu tenho várias ações nas quais os empregados não querem dinheiro, não querem nada. Eles querem só o PPP, mais nada, só o PPP. E eu já sei que é porque travou a aposentadoria especial e na verdade, assim, os empregados saem também, ninguém pede o PPP, ninguém liga para isso. O cara está forte, saudável, com saúde, ninguém pensa no futuro. Mas o tempo passa para todos. E aí, em determinado momento, ele vai querer se aposentar de forma especial, porque é um direito dele, está exercendo um direito, mas aí vai começar a ter dificuldade. Eu posso solicitar o PPP empresa? Sim, mas se a empresa fechou? E se a empresa faliu? E se a empresa... 1 milhão de situações que podem acontecer. Então, também para quem trabalha no RH, para os profissionais que atuam em condições insalubres, é de muito bom tom, porque a lei diz que o PPP tem que estar disponível a qualquer momento para o trabalhador, mas pelo menos no momento da demissão, que se fizesse a entrega do PPP para essa pessoa. E aí, espera-se que ela guarde isso e é um documento que terá importância no futuro, no momento do processamento da sua aposentadoria especial, sabe? Então, tem que ter o cuidado, atenção, as empresas também têm que ter essa atenção, esse cuidado. Então, eu tenho várias ações cujo objeto é só a entrega do PPP. E eu já sei qual é a história que está por trás disso. Mas, às vezes, a empresa faliu, tem recuperação judicial deferida, é muito antigo, a empresa diz que não tem a documentação da época. Então, são várias dificuldades aí, e muitas vezes intransponíveis até. Acho que aqui, com relação à questão das questões que deu entrada no dia 13 de novembro, aí bate muito a questão peculiares, né? Aí a gente seguindo aqui com relação à questão dos temas, a aposentadoria comum, como que ela ficou nessa parte de transição, né? Para o trabalhador. Hoje, para o trabalhador, ele requerer aposentadoria comum, como que ele pode fazer? Quais são as obrigações que ele tem que cumprir, né? Os requisitos para... Doutor Otávio, isso mudou, acho que foi o carro-chefe, na verdade, dessa mudança. Essa aposentadoria comum agora, para quem entra no mercado de trabalho, tem que conjugar tempo de contribuição e idade, né? Aí uma idade, tempo de contribuição para o homem, 65 anos para o homem, 62 mulher, e tempo mínimo de contribuição, 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Quem já estava no mercado de trabalho pega uma regra, aí como eu falei, há regras transitórias, há regras provisórias e há a regra até do sistema de pontos. São várias regras diferentes. Até muito interessante que eu estava dando aula no final de semana, e um aluno até me mostrou, e está correto, o INSS faz todas as simulações. Então, uma recomendação que eu faço, todo mundo baixar o meu INSS, para que possa fazer as simulações de acordo com o que consta no cadastro do INSS. Se esse cadastro não estiver todo correto, o segurado deve pedir a retificação do CNIS,
CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. É com base nesse cadastro, nessas informações, que o sistema do INSS verifica se a pessoa tem ou não tem a condição para se aposentar, e ele verifica todos os planos e todas as hipóteses legais que mostram que, às vezes, por alguns cenários ele não pode se aposentar e outros sim, ou às vezes mais de um cenário ele se aposenta, mas com um valor às vezes melhor ou pior, porque depende da situação de cada pessoa. Mas para a nova geração de trabalhadores, conjugar tempo de contribuição e idade. Quem já estava no mercado de trabalho pode pegar essa situação dos pontos, né? Atualmente 87, 97, como eu falei, e tem umas regrinhas diferentes. Assim, o homem pode se aposentar com 15 anos, não com 20, e a mulher com 60 anos de idade, não com 62. Mas isso provisoriamente. Tem uma regra, inclusive, de pedágio também, que paga um percentual do tempo que faltava para se aposentar pelas regras anteriores. É complexo, não é nada muito simples. Mas, assim, esse sistema, esse aplicativo facilita bastante e é um aplicativo oficial. Mas hoje, para quem entra agora no mercado, é mais difícil se aposentar. E quando se aposentar, o valor é menor também. Tem uma pergunta aqui, que acho que é uma pergunta interessante. A questão da conversão do período especial para comum, se existe essa possibilidade? A reforma trouxe alguma modificação com relação a este tema? Não trouxe. Como eu falei, essa averbação, essa contagem recíproca é possível, e é possível fazer transformação de tempo especial em tempo comum. Por isso que eu falei que para algumas pessoas fazendo, dependendo da idade da pessoa também, fazendo essa transformação, ao invés de sair pela aposentadoria especial, é mais vantajoso para ela até fazer uma aposentadoria comum. E aí essa conversão pode ser feita sim, tá? Porque ele pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos, porque um ano é contado com aquele fator, né? 1.2, tem 1.4, então depende, é feito um tempo mais ou menos fictício, mas essa pessoa recolhe mais. Então ela pode fazer conversão para tempo comum, não tem problema algum, e utilizar no próprio regime ou em outro regime para fins de aposentadoria. Não há óbice em relação a isso. Agora tem que ver cada caso concreto, naturalmente. Sim. Mas tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Estou afastada. A fundação pediu meu CNIS. Isso é legal? CNIS. O CNIS, olha, não sei por que pediu. Talvez tenha pedido para ver se a pessoa estava trabalhando em outro local e é apontado no CNIS como ela sendo empregada de outra pessoa, mas parecendo uma certa desconfiança, porque o CNIS em si, para o empregador, não tem utilidade alguma. Ao contrário, a utilidade é para o empregado, para ver, porque ali tem todo o histórico laborativo do empregado. As empresas nas quais ele trabalhou, os recolhimentos previdenciários, os salários auferidos, e é com base no CNIS, repito, que agora já pode ser acessado até pela internet. Antigamente tinha que ir no posto, agora não mais. Você cadastrando senha consegue tirar o seu CNIS, e eu recomendo que todos tirem o seu, até para poder ver alguma inconsistência, eventualmente, fazer a retificação. Então, para o empregador não tem utilidade alguma. Então, não saberia dizer por quê. Mas não é com bom propósito. Houve um movimento aqui por parte do empregador, né, de pedirem as cartas de concessão dos aposentados, né? E aí, logo depois disso, é que veio o desligamento dos aposentados que tiveram a concessão da aposentadoria após reforma. É para esse motivo do artigo, concorda? 37, parágrafo 14. Então, doutor Otávio, aqui me parece que é o corpo jurídico, a assessoria jurídica do sindicato, que vai ter uma relevância, será fundamental na defesa dos interesses, na verificação de cada caso concreto, para ver se deve ou não deve se adequar a esse comando. Sim. Então, na verdade, está sendo feita essa coisa meio policialesca, por assim dizer, para essa verificação. Então, acho que o sindicato, repito, é uma missão do sindicato, e espero que bem cumpra e vai cumprir para poder esclarecer bem essa situação, verificar, e para que o sindicato talvez dê notícia para todos os integrantes da categoria a respeito dessa novidade, porque muita gente não sabe. Então a pessoa precisa saber para ter opção, porque a opção dá liberdade para a pessoa, liberdade de escolher não me aposentar nesse momento, ou escolher me aposentar, mas ciente de qual será a consequência do ato, né? Acho que com relação à questão dos questionamentos,
Doutor Otávio, o senhor está monitorando o horário? Porque eu não estou. Eu não sei se já tá quase acabando. 3 minutos para a gente encerrar, a live. Eu comecei ela certinho com tudo bem. as 20 então, horas. O doutor controla essa questão do horário, porque eu fico um pouco perdido, né? Mas acho que por enquanto não tem mais que. Não, como fica a segurança jurídica? Peraí. Como fica a segurança jurídica, quem já estava no serviço público e faltando 2 anos para se aposentar e pego na regra que demite enquanto os demais não são alcançados com a demissão. Porque assim, aqueles que já estavam aposentados, eles têm o direito adquirido, se for na aposentadoria comum, né? Porque o tema 709 veio também albergar o desligamento daqueles profissionais que tiveram a concessão da aposentadoria especial, como o professor já elucidou antes aqui na aula, né? Mas aí o questionamento é, por faltar apenas 2 anos para se aposentar, como que... Não, pois aí vem aquela situação se é direito adquirido ou não. É porque a pessoa fica revoltada, ela está há 2 anos, 1 ano para se aposentar e vai pegar essa regra, inclusive essa modificação, acaba que sim. Porque tecnicamente falando não é direito adquirido, é uma lástima, é uma pena. Mas ela acaba se submetendo a essa regra, especialmente essa da ruptura, porque necessariamente quando ela tiver as condições para requerer aposentadoria, ela vai ter que fazer uma opção, e ciente de que se aposentando ela perde aquele emprego. Né? Especificamente nesse caso. E isso vale, repito, a administração pública direta ou indireta. Isso não vale para a iniciativa privada. Perfeito? As fábricas, o comércio, não vale. Está no artigo 37. 37 ele é dedicado à administração direta e à indireta, ou seja, cargo público, emprego público ou função pública. Então, assim, eu compreendo e até me solidarizo, mas a explicação jurídica, com certeza não é convincente, mas é meu dever de ofício falar, é que a pessoa que ainda faltam 2 anos para a aposentadoria, ela não tem direito adquirido, ela tem o que a gente chama de expectativa de direito. E aqueles que se aposentaram antes acabaram não caindo nessa nova regra, né? Eles não podem ser desligados. Não podem. Aí tem uma pergunta aqui que foge um pouco do assunto. Boa noite. Poderá haver uma coisa... que aí uma fala assim, boa noite, sou aposentado como professora para a CLT de escola particular. Caso eu saia da fundação, poderá haver uma correção do meu salário dentro da aposentadoria que já tenho? Que aqui é uma questão de contribuir, desaposentação ou recálculo da aposentadoria que já foi... O professor pode falar? Essa tese, na verdade, era de reaposentação, porque a desaposentação é a pessoa voltar à condição anterior, ou seja, não ter mais aposentadoria, voltar a contribuir e voltar a se aposentar em condições mais vantajosas. Essa tese de desaposentação foi detonada pelo STF. Aí criou-se uma segunda, a reaposentação, que seria a pessoa já aposentada, continua aposentada, mas como ela fez contribuições posteriores, depois de determinado período, ele iria querer reivindicar o recálculo do benefício com base nessas contribuições feitas após a aposentadoria. Essa tese da reaposentação também não foi aceita pelo STF. Então, para a professora, minha colega, eu tenho a dizer que não é possível fazer essa revisão. É isso, professor. Acho que agora nós temos 2 minutos, né? Gostaria de agradecer. A gente está iniciando uma série de lives junto com a classe trabalhadora, né? Da base do sindicato. O professor foi o primeiro palestrante nosso. Agradeço mesmo por ter aceito dado-nos a oportunidade de ouvi-lo, né, e de transmitir todas essas informações à categoria da Fundação Casa. Agora, 55 minutos, ou 55 segundos. Eu agradeço. Segundos, né? Eu agradeço o convite, aí fiquei muito honrado para falar para um público assim tão seleto, repito, tão valoroso, trabalho tão importante, e fico feliz, espero ter sido útil com essas informações, que as pessoas assim saibam um pouco mais sobre os seus direitos. Estou à disposição para o futuro, se houver necessidade, virei com o maior prazer. Muito obrigado, muito agradecido. Agradeço a presença de todos. E segunda-feira a gente terá a nossa segunda live aí com a desembargadora Ivani Bramante. Tá bom? Aguardo, pessoal. Obrigado, professor, mais uma vez. E até a próxima. Muito obrigado. Até o próximo encontro.